Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas de interesse jurídico da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET e na TV Educativa de São Carlos toda segunda-feira, com reprises durante a semana. Hoje temos a honra, o prazer e a satisfação de receber aqui um convidado internacional, Dr. Diego Lopes Fernandes. Dr. Diego é advogado, professor de Direito do Trabalho da Universidade Alberto Hurtado, no Chile, e assistente do Tribunal Constitucional do Chile. Dr. Diego, seja muito bem-vindo ao programa Nosso Direito. Muchas gracias. Muito bem, vamos já ingressar na nossa atividade. Dr. Diego, como é o sistema de terceirização no direito do trabalho na justiça chilena? Bien, en Chile la subcontratación existe hace muchos años y está ampliamente expandida en nuestras empresas. La ley en realidad promueve y permite ampliamente que todas las actividades empresariales pueden ser subcontratadas o tercerizadas. De esta forma, no existe alguna actividad empresarial que sea prohibida la tercerización. Las actividades principales o actividades finales de una empresa pueden ser subcontratadas con otras empresas y las actividades complementarias o secundarias también pueden serlo. En la práctica en Chile una empresa puede funcionar completamente con ningún trabajador directo y puede emplear única y exclusivamente trabajadores subcontratados. Esto surge desde el año 1973 porque hasta ese año por ley estaba prohibida la subcontratación en la actividad final, tal y como acontece hoy en Brasil. Pero desde ese momento esa prohibición legal se derogó y permitió ampliamente que todas las empresas pudieran emplear trabajadores subcontratados en actividades accesorias como vigilancia, alimentación, pero también en la actividad final. Y si uno revisa los antecedentes y las estadísticas en Chile, desde la década de 1970, la subcontratación solo se ha incrementado, de manera tal que hay ciertas actividades económicas como la gran minería, la industria y en algunas empresas de servicios a donde la mayoría de los trabajadores no son trabajadores directos de esas empresas, sino son trabajadores subcontratados. E lá no Chile também acontece algo como parecido aqui. Ele é subcontratado, mas ele pode um determinado período está trabajando nessa empresa, otro período ele está trabajando en otra empresa. Es posible hacerlo. En la práctica, como ya le comentaba, la legislación laboral es tan permisiva que su objetivo es otorgarle a las empresas la máxima libertad posible para que puedan emplear trabajadores tercerizados. En un lapso de 10 o 20 años, el efecto que produjo esta ley fue que las empresas redujeron su empleo directo y lo reemplazaron por empleo indirecto o subcontratado. Empleo que, como usted dice, es más inseguro, es más inestable y recibe menos salario que el empleo directo. Isso não é malefício? Não é pior isso para o empregado? Sí, no solamente es perjudicial para el trabajador, para el operario, sino que ha derribado un mito empresarial, porque los que defendían la idea de la máxima libertad posible para subcontratar, alegaban de que eso iba a beneficiar la productividad del trabajo. Mayor crecimiento económico, mayor productividad en el trabajo, porque las empresas se iban a especializar. Sin embargo, después de más de 25 años de libertad para subcontratar, en Chile no ha mejorado la productividad como se esperaba. Lo que sí se ha obtenido es que la calidad del trabajo se ha perjudicado.
pero no así la productividad, la calidad ni el desempeño en el trabajo. E nesse sistema, não há problemas em relação à equiparação salarial? Porque o empregado direto, me parece que teria um salário melhor do que o terceirizado. Exactamente, sí. El problema legal más grave que se ha producido es el siguiente. Como la ley permite que haya trabajadores subcontratados en la actividad final de la empresa puede explotar permanentemente su actividad con trabajadores externos. Entonces surgen dos consecuencias muy dañinas, muy peligrosas. La primera es que tenemos dos grupos de trabajadores haciendo el mismo trabajo en una misma empresa y en una misma jornada laboral. El trabajador directamente contratado gana 2 o 3 ingresos mínimos mensuales, salario mínimo. En cambio, el trabajador subcontratado, que hace el mismo trabajo, recibe solo un salario mínimo. Lo que se produce es lo que usted dice, una discriminación salarial que la ley no resuelve. Y el segundo problema es que el trabajador subcontratado, que labora permanentemente en la actividad final de la empresa, esa empresa no es su empleadora. Entonces no puede demandar a ese empleador para que le mejore el salario, no puede tener un sindicato con ese empleador porque el empleador no lo reconoce como trabajador suyo, como trabajador dependiente. Este segundo problema fue el que trató de corregir la nueva ley, una nueva ley de subcontratación laboral del año 2007, que incrementó la responsabilidad de las empresas que utilizan subcontratación. E essa nova lei, ela traz algum melhor benefício ao empregado ou ao empregador? La pregunta es interesante porque lo que pretendió esta nueva ley no es impedir o prohibir la subcontratación en la actividad final, sino que lo que prefirió fue incrementar la responsabilidad legal de las empresas que utilizan trabajadores subcontratados en su actividad final. Y lo que dijo esta ley fue responsabilidad subsidiaria, pero ahora responsabilidad solidaria. Lo que significa que cuando un trabajador subcontratado es despedido, demanda judicialmente a su empleador contratista y en el mismo juicio, de manera solidaria, demanda a la empresa que utilizó su servicio. Entonces la nueva ley lo que permitió es que los trabajadores puedan cobrar sus derechos no solamente a la empresa contratista que es su empleadora, sino también a la empresa principal que utiliza sus servicios. Me atrevo a decir que ese fue el gran logro de esta reforma laboral. Me ocorre uma questão agora, doutor Diego, que é a seguinte. Como os tribunais do Chile estão traduzindo ou estão decidindo quanto a essa diferença salarial? Quer dizer, eu sou um subcontratado, o senhor é um contratado direto. Desenvolvemos a mesma atividade no mesmo horário, como o senhor já explicou muito bem. Eu sou demitido. Eu ingresso em juízo e peço a minha equiparação salarial. Exacto. Desgraciadamente, la nueva ley de subcontratación no logró corregir graves problemas que tenemos en la subcontratación. Precisamente uno de ellos fue que la nueva ley no otorgó ningún procedimiento judicial para corregir esta desigualdad salarial. ¿Por qué? Porque la empresa que utiliza subcontratación legalmente no es la empleadora. Entonces no se puede demandar ante un juez del trabajo a una empresa principal de subcontratación porque dice: yo no soy la empleadora, yo no pago la remuneración. En consecuencia, no es posible iniciar un juicio laboral que permita que la empresa que utiliza subcontratación mejore los salarios de los trabajadores subcontratados. En esto, la ley se equivocó. Por eso es importante no olvidar que cualquier mudanza o modificación legal en Brasil debe considerar que si se permite la subcontratación de la actividad final,
el resultado directo va a ser, uno, el empleo directo va a disminuir y el empleo subcontratado va a aumentar, lo que pasó en Chile los últimos 20 años. Y dos, los nuevos trabajadores subcontratados van a ganar un salario considerablemente menor que el que ganaban los trabajadores directos. Al final del día, es una ley que beneficia más a las empresas que a los trabajadores. Me ocorreu uma questão. Imagina, aí já vem a resposta para mim, porque se eu vou terceirizar, significa que eu vou ter um custo maior de despesas, de tributos. De administração. Sim. Exato. Mas como o salário diminui muito, fica mais atrativo para a empresa. Ah, totalmente, sim. Vamos para um breve intervalo e já retornamos com mais um convidado. Estamos retornando com o programa Nosso Direito, hoje recebendo a ilustre presença de um convidado internacional, Dr. Diego Lopes Fernandes, da Universidade do Chile, e agora participando do nosso segundo bloco, o Dr. Manuel Carlos Toledo Filho, ele desembargador federal do trabalho da 15ª Região e professor da pós-graduação da PUC São Paulo, lembrando sempre, um eterno professor da Uniara, onde ministrou aula aqui durante muito tempo, até o ano de 2000. Seja muito bem-vindo, professor Manuel Carlos. Obrigado. Bom, o que nós vamos fazer agora nesse segundo bloco? Nós vamos fazer um bate-papo entre o Dr. Manuel Carlos e o Dr. Diego sobre as principais diferenças que existem no direito do trabalho brasileiro e chileno a respeito da terceirização. Dr. Manuel Carlos, o senhor que esteve acompanhando o primeiro bloco da nossa entrevista, onde o senhor entende estão as maiores diferenças da legislação brasileira e da legislação chilena? Bem, a primeira delas, que me parece bastante clara, é que no Brasil, por força de uma forte tendência jurisprudencial, que por sua vez se ampara naquilo que dispõe a legislação trabalhista, uma empresa não pode, a rigor, terceirizar aquela que seria a sua atividade final, aquela que seria, como nós costumamos dizer, a sua atividade fim ou a sua atividade principal. Essa terceirização ela é admitida pela lei e pela jurisprudência apenas aquelas atividades supletivas, secundárias, subsidiárias. E no Chile, como o professor Diego explicou muito bem, existe a possibilidade de terceirização, inclusive na atividade fundamental, na atividade fim. De modo que essa seria então a primeira diferença a assinalar. A segunda diferença, que me parece bastante clara também, é que a partir de 2007, como colocou o professor Diego, o Chile decidiu delimitar de uma maneira mais adequada a responsabilidade trabalhista de todas aquelas empresas envolvidas num processo de subcontratação, de intermediação ou de terceirização. E o fez de que maneira? Estabelecendo a possibilidade de se declarar uma responsabilidade solidária entre a empresa intermediária e a empresa tomadora. Isso no Brasil nós não temos com clareza. No Brasil o que existe também por força da jurisprudência é, como regra geral, uma responsabilidade do tomador, ou seja, não daquele que contrata diretamente o empregado, mas daquele que recebe o seu serviço através de um contratista. O que se tem no Brasil é uma responsabilidade do tomador de cunho meramente subsidiária, isso de um modo geral.
Seriam, então, a meu juízo, essas duas diferenças. No Brasil, não se pode terceirizar atividade fim, no Chile isso é possível. No Brasil, a responsabilidade do tomador é, em regra geral, subsidiária. No Chile, essa mesma responsabilidade seria de caráter solidário. Mas existem as decisões de caráter solidário também no Brasil. Sim, na minha opinião, inclusive, na minha opinião pessoal, que não é a opinião que está consagrada pela jurisprudência majoritária, e quando nós falamos de jurisprudência, nós estamos falando fundamentalmente da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Na minha opinião, essa responsabilidade das empresas ou empresários envolvidos no processo de intermediação ou de terceirização, ela deve sempre ser solidária. E nós percebemos que essa é uma tendência que ganha força no dia a dia dos tribunais, especialmente nas decisões de primeira instância e também nas decisões dos tribunais regionais. Porém, por enquanto, o que predomina ainda é o conteúdo da súmula 331, e esse conteúdo determina uma responsabilidade de cunho meramente supletivo, uma responsabilidade subsidiária, portanto. Isso já no Chile, como o senhor bem disse no primeiro bloco, já está consagrado hoje. Sí, en Chile lo que se establece son, esto tengo que explicarlo porque puede ser un poco difícil de entender, actualmente existen ambas responsabilidades, la responsabilidad subsidiaria y la responsabilidad solidaria. La ley opera de la siguiente forma: norma general, responsabilidad solidaria. Si hay un despido, hay una deuda salarial, el trabajador subcontratado demanda en el mismo juicio a su empleador, que es la empresa contratista, y solidariamente a quien es la empresa principal o la empresa tomadora, ¿de acuerdo? Sí. Esa es la regla general. Ahora bien, la nueva ley estableció una serie de derechos para que la empresa tomadora prevenga que ocurra una deuda laboral en la empresa contratista, ¿sí? Por ejemplo, la empresa tomadora tiene el derecho periódico de pedirle a la contratista que le informe del cumplimiento periódico de todas sus obligaciones salariales y de despido. Entonces, lo primero, tiene un derecho de pedir información. Bien, si la empresa contratista, cuando le es solicitada la información, no lo hace, responde de manera incompleta o responde admitiendo que hay una deuda, para la empresa tomadora o principal surge un segundo derecho, que es retener el precio que le adeuda a la empresa contratista. ¿Entiende? Sí. Bien. Y ese derecho de retención supone, según la ley, que el precio retenido debe ser para pagarle a los trabajadores contratistas la deuda que mantiene con ellos su empleador. Por ejemplo, hay una deuda salarial de la empresa contratista para con sus trabajadores subcontratados, adeuda tiempo extraordinario de trabajo, y la empresa principal le pide información. Y la empresa contratista dice: este mes no pude pagar las horas extra. Entonces, después de ejercer ese derecho de información, la empresa principal retiene el precio que la adeuda a la contratista y usa ese dinero para pagar las horas extras adeudadas a los trabajadores subcontratados. ¿Sí? Solo si hace eso, el saldo de la deuda que se puede demandar, la empresa principal será solo subsidiariamente responsable. No sé si quedó entendido. El problema está que habitualmente el precio que se retiene a la empresa contratista es suficiente para pagar las obligaciones laborales adeudadas. Pero si el precio que se retiene es insuficiente, los trabajadores contratistas deben demandar a su empleador y en el mismo juicio demandar a la empresa principal, pero en ese juicio la empresa principal ya no es solidariamente responsable, solo es subsidiariamente responsable. La ley tiene un mecanismo un poco complejo, pero lo que promueve es que sean las empresas principales las que controlen el cumplimiento laboral de las empresas contratistas. Me ocorre uma coisa agora, Dr. Manuel Carlos, que seria bem interessante. Dá só uma explicação para o nosso telespectador, já que nós temos muitos alunos, muitos operadores do direito ainda iniciando sua atividade, da grande diferença entre
a responsabilidade solidária e a responsabilidade subsidiária? Bem, na responsabilidade solidária, que para efeitos trabalhistas seria ideal, eu posso demandar indistintamente tanto a meu empregador formal, ou seja, ao intermediário, quanto ao tomador, ou seja, aquele que se beneficiou do meu serviço. Quando a responsabilidade é subsidiária ou supletiva ou secundária, eu teria, em tese, de demandar primeiro ao obrigado direto, ao responsável direto, que seria o meu empregador. E apenas não conseguindo receber deste, então eu passaria a demandar daquele que seria o beneficiado, seria o tomador dos serviços. Claro que para a chamada empresa principal, para a empresa tomadora, a responsabilidade supletiva ou subsidiária para ela é melhor, porque primeiro ela vai querer então que seja acionado, que seja demandado o empregador formal, o intermediário. Agora, a solução da lei chilena também me parece interessante no sentido que se o tomador, aquele que recebe o serviço, exercer um dever de vigilância sobre o intermediário, então a responsabilidade dele será apenas subsidiária. Se não exercer esse dever de vigilância, se for irresponsável, terá então uma responsabilidade solidária. Me parece que é uma solução que se pode considerar equilibrada. Sí, disculpe, con una salvedad muy importante que en Chile, cuando una empresa principal o tomadora es subsidiariamente responsable, se la puede demandar en el mismo juicio. Exacto, sí. No tiene que hacer otra demanda posterior. Se dirige el juicio contra la empresa contratista y si la empresa contratista no paga, el mismo juicio se dirige contra la empresa principal. Sim. Sim. Na mesma ação, no mesmo juízo. Como também se passa no Brasil, sim. Demanda no Brasil também. Aos dois. Nós temos que encerrar o programa, é uma pena, mas gostaria, doutor... Oh, meu Deus do céu. É uma pena, eu sei, vocês devem estar adorando também, mas temos que encerrar esse nosso programa, mas vocês terão uma surpresa semana que vem. Doutor Diego, doutor Manuel Carlos, as vossas considerações finais. Bueno, gracias. Muy agradecido por esta invitación y quisiera sacar como conclusión lo siguiente. La experiencia chilena puede ser valiosa para países como Brasil, que están pensando la posibilidad de mudar su legislación sobre la subcontratación laboral. Es necesario ser muy cauteloso y es necesario tomarse las cosas con calma, porque en la medida que se libera la posibilidad de que las empresas exploten sus procesos productivos con subcontratación sobre la actividad final, en la práctica eso, según la experiencia chilena, no mejora la productividad y no mejora el rendimiento de trabajo y, al contrario, beneficia sobremanera a las grandes empresas y perjudica la estabilidad en el empleo, la calidad del empleo y los salarios se presionan a la baja. Así que mucho cuidado. Dr. Manuel Carlos. Bem, primeiro agradecer o convite, também registrar essa iniciativa da Uniara, que é muito difícil de encontrar uma universidade que faça eventos como esse que estão acontecendo essa semana em Araraquara e como está acontecendo agora aqui com essa nossa conversa, né, de certa maneira latino-americana ou sul-americana. E a terceirização, sem dúvida, é um tema atual, tão atual, que o Tribunal Superior do Trabalho organizou recentemente audiências públicas a respeito desse tema. Um fato inédito na história do TST. Nunca antes ele havia organizado audiências públicas para debater sobre algum assunto. E o assunto escolhido para esse fato histórico, ocorrido pela primeira vez esse ano, foi justamente a descentralização, a terceirização e a responsabilidade patronal que advém dessa circunstância. Então eu agradeço a oportunidade, cumprimento a Uniara e espero que possamos conversar mais em outras ocasiões. Estamos encerrando o programa Nosso Direito, mas nos vemos a semana que vem.